Dia de Marte. Victor aqui. Até onde eu sei, pode ser que eu esteja enganado. Saberemos logo em breve. Esse pode ser meu primeiro vídeo com mais de 15 minutos. Consegui resolver o bagulho do YouTube. Tive que voltar pro Brasil e usar um número brasileiro pra isso, mas consegui resolver. Eu vou falar dessa vez, nesse momento, sobre os detalhes de como foi minha experiência na Legião Estrangeira. No recrutamento, na candidatura a recrutamento da Legião Estrangeira Francesa. Jesus, a minha boca tá fazendo sombra no meu braço. É possível ver ali, ó, aqui. E eu tô achando esquisito. Então, vamos lá. Já fazem 2 semanas que eu tô no Brasil. Não consegui gravar isso antes porque trabalhando muito. Trabalhando bastante. Porque trabalhar paga as dívidas. E ir pra Europa sem planejamento nenhum, dependendo da ajuda dos outros, cria muitas dívidas. Lição de vida pra vocês. Não façam as coisas com o dinheiro dos outros em mente. Assim, né? A dica de aprendizado aí que eu passei recentemente. Não que eu já não soubesse, mas pelo visto não tinha eu não sabia o bastante. Mas tá. Fechar essa cortina aqui, porque tem um caminhão passando lá fora. Caminhão. Ah. Ok. Eu desci na estação de ônibus em Paris. Era Paris, mas não era Paris. É estranho. Eu ainda tô meio confuso sobre o que é Paris e o que não é Paris. Porque a cidade de Paris é falado que é Paris em Paris. Certo? Certo. Eu tava numa cidade chamada Quebec de Soie, uma coisa assim, não lembro o nome exato. E eu cheguei na estação de trem, de ônibus. 7 e pouca da manhã, um frio absurdo para os meus padrões brasileiros. Um lugar feio, esquisito, cena de filme onde você tá entrando num bairro barra pesada. Tinha placas dizendo não caia no golpe do cara que te oferece táxi. E tipo assim, tinham, pelas minhas contas no momento eram 5, mas provavelmente eram mais pessoas oferecendo táxi na frente da placa. Suspeito, muito suspeito. Se tem placa, tem história, eu tenho medo. E eu não tinha dinheiro para pegar um táxi de qualquer jeito. O pouco dinheiro que eu tinha que ser utilizado para outras coisas. Então eu fui andando até o Fort de Nugent, que é onde fica o recrutamento a candidatura a recruta da Legião. São coisas diferentes. Explicarei melhor em breve. Só acompanha, você vai entender. Fui andando, foi uma caminhada relativamente longa. Quando eu desci na estação de ônibus, que eu saí para uma rua e tal, fui para um lugar que eu me senti um pouco mais seguro de sacar do celular e pesquisar as coisas. Eu puxei no GPS. Eram 2 horas de caminhada até chegar na Torre Eiffel. E eram 2 horas de caminhada até chegar no Fort de Nugent, numa cidade que eu ainda não entendi. É uma cidade, definitivamente. Só que é uma cidade que fica em Paris. Saca? O nome da cidade era Fontenay-sous-Bois. E
eram 2 horas de caminhada subindo, certo? Então, para mim, parecia muito mais tranquilo fazer a caminhada subindo logo, porque se desse algum problema lá e eu não conseguisse entrar, eu ia caminhando descida até chegar na Torre Eiffel, certo? E aí decidi ir pro Fort de Nugent primeiro. Caminhei. Eu achava que era muito, mas posteriormente eu descobri que era pouco. Cheguei no Fort de Nugent, é relativamente escondidinho, numa parte onde você tem que subir algumas ladeiras aí. Pouca coisa pro padrão de quem mora em Itaquá, mas eram algumas ladeiras aí bem grandinhas para os padrões europeus. Cheguei lá, tinha uma placa dizendo o que podia entrar, o que não podia entrar. E tinha um cara no portão, fardado, aquele bonezinho de militar, que é tipo redondinho, cilíndrico, né? Que não é aquele... Saca? Ele é cilíndrico. Um cara de olho azul, óculos na cara, com a arma pendurada, né? Militar. E ele não falava um pingo de inglês. Saquei do celular, puxei o tradutor, tentei explicar pra ele que, ó, só vou tentar entrar na candidatura pra recruta, etc e tal, se vocês não forem jogar nada meu fora, porque caso eu não passe, eu preciso de todas as coisas que tem na minha mochila pra conseguir continuar minha viagem. E aí ele entendeu, aparentemente não era algo que seria feito, só que ele não conseguiu me explicar isso. E aí ele me levou para uma salinha ali do lado, certo? Pediu para esvaziar a mochila toda, colocar tudo na mesa, o mais separadinho, o mais organizado possível. Tudo isso em francês, né? Eu tava entendendo só uns picados, mas ok. Deu pra ter uma boa noção do que ele tava querendo que eu fizesse. Pra ele poder ver o que tinha na minha bolsa e tal, pra ver se não tinha nada perigoso. Por exemplo, tinha placas muito óbvias de não pode entrar com faca, nem com arma, nem com objetos cortantes, etc e tal. Então, se tem placa, tem história. Alguém provavelmente deve ter tentado entrar lá com a arma e deve ter dado problema. E mesmo se não tivesse dado problema, eu acho que tentar entrar num complexo militar portando uma arma não é uma ideia muito inteligente, né? Mas se tem placa é porque alguém tentou. Eu não sei quem foi e eu não sei se eu quero conhecer, não. Aí terminei de esvaziar as coisas tudo, ele me deixou lá um tempo esperando, ele pegou meu passaporte, ele levou pra outro lugar, me deixou fechado lá na salinha lá. E ok, voltou com uma outra pessoa que falava um pouco mais de inglês, mas pouco ainda, e me guiaram até um outro lugar onde tinha um líder responsável, né? Que posteriormente eu vim a descobrir que a forma correta de chamar era caporal-chefe. Quando eles me colocaram no corredor na frente dessa sala de onde ficava esse caporal-chefe, pediram pra eu deixar minha mochila no chão e tal, todo mundo se comunicando em francês, tentando falar, o que nós faz com o fulano aí? Que no caso, o fulano era eu. E aí eu verbalizei pro caporal-chefe, que eu falei em inglês, né? Que apesar do meu passaporte ser brasileiro, eu falava um inglês muito bom e eu conseguiria me comunicar dessa forma se fosse necessário para facilitar. O camarada me respondeu em português de Portugal, uma piada muito chata, eu não lembro as palavras exatas, mas ele falou algo sobre o cara é brasileiro e tá querendo falar inglês, é tão besta quanto eles estão dispostos a abrir mão da língua materna deles. E naquele momento eu já saquei que ele ia pegar um pouco mais pesado comigo por eu ser brasileiro. Eu não sabia que tinha outros brasileiros lá, depois eu conheci eles. Mas naquele momento eu achei, pronto, ele achou o cara certo pra zoar. Mas não foi bem isso que
aconteceu, não foi exatamente dessa forma que eu fui tratado. Revistaram toda a minha bolsa de novo, contabilizaram num papelzinho, item por item do que eu tava levando. Quantas cuecas, quantas meias, tudo. E aí terminei de mostrar tudo, eles pegaram meu celular, tiraram o chip, desligaram meu celular, colocaram dentro de um envelope, fecharam. Certo? Certo. Junto com cartões de crédito, junto com cartões de débito, junto com algumas outras coisas minhas. Coisas simples, mas coisas muito específicas. E aí me deram uma calça moletom, me deram uma camiseta e me deram um moletom pullover, aquele sem touca, certo? Me levaram para um alojamento, um recruta foi orientado a me levar para um alojamento, que era uma outra sala naquele mesmo corredor. Cheguei na salinha e tal, ele pediu para eu escolher uma cama, eu escolhi qualquer uma lá, na parte de cima de um beliche. Eu achei, as camas são muito feias, mas elas são muito confortáveis de dormir. Fica a dica. E aí ele falou, troca de roupa aí, você não pode usar suas roupas de civil, você tem que usar as roupas que a gente te deu. Ok. Tirei minha roupa, tal, fiquei só de cueca, botei a outra roupa, tal, da hora. E fizeram um teste psicotécnico, nada mais é um teste de QI, de 9 minutos, com 9 questões. E teve um outro cara que estava fazendo esse teste antes de mim, que ele era senegalês. E cara, já nesse primeiro teste ele já não tinha passado. Posteriormente eles iam aplicar um outro teste, muito similar, só que de uma duração maior, com a quantidade maior de perguntas. E quando chegou nessa fase aí, esse cara não passou. Saibam fazer um teste de QI, por favor. Se o caso alguém for se candidatar a recruta na Legião Estrangeira. Aí tal, me colocaram numa sala onde tinha uma TV, onde só passava vídeos sobre a Legião Estrangeira. Vídeo de propaganda militar, coisa besta, vídeo chato inclusive. Mostrando os regimentos, o que eles faziam, onde eles iam, etc e tal. Tinha algumas prateleiras com revistas em francês, tinha uns poucos livros em francês, tinha uma coleção do primeiro até o 28º volume de Dragon Ball, do antigo clássico, em francês, de mangá, assim, sabe? Tinha um conjunto de livros de Asterix e Obelix em francês. E tinha um outro negócio lá que era tipo de um detetive policial, uma coisa assim, que era em francês também. E tinha um único livro em português, que era o único livro que não estava em francês, que era um livro sobre... Como que era o nome do livro? Eu não lembro o nome do livro, mas era um daqueles livros de autoajuda de... convença as pessoas a fazer o que você quer, etc e tal, piririporó. Estranho. Tinha um tabuleiro de xadrez muito gasto, faltando peças. Tinha um conjunto de peças de dama que também não tinha peças suficientes para jogar um jogo de dama. E tinha um micro ludo, saca? Com um tabuleiro minúsculo, desse tamanhozinho assim, saca? Que posteriormente eu vim a jogar com alguns brasileiros que estavam lá. E ninguém sabia quais eram as regras originais de Ludo, só que aquele era meu primeiro dia, já não era o primeiro dia dos outros brasileiros e tinha outros brasileiros antes que já tinham saído dali. E as regras foram passadas de boca a boca e a gente confiava nas regras, sem ninguém nunca ter jogado Ludo na vida. Ok. Me deixaram nessa salinha de televisão, tal, não tinha conversado com ninguém até esse momento. E aí desceram todo mundo, ficar em sentido, virar à direita, virar à esquerda, e aí o caporal-chefe português começou a trocar uma ideia lá, aí ele falou com alguns outros brasileiros, tinham muitos bolivianos, tinham muitos
tinha muita gente que falava espanhol, saca? Tinha um cara que era mexicano e tinha 2 senegaleses, todo mundo muito jovem, você não via pessoas velhas. Apesar de que, para você se candidatar à recruta da Legião Estrangeira, você pode ter no máximo 39 anos e meio. Então, teoricamente, seria possível ter algumas pessoas bem mais velhas ali. Em seguida, levaram a gente para um refeitório. Pega uma fila, etc e tal, eles te dão uma comida. Era um peito de frango e um arroz e uma salada. E aí me deram uma maçã. Só que tinha umas outras pessoas que tinham pegado um bolinho, que eu até agora não sei qual que é o nome daquele bolinho. Era uma fatia, certo? A parte de cima lembrava uma fina camada de pé de moleque. E o recheio era tipo um chantilly um pouco mais grosso, muito gostoso. Eu vim experimentar esse bolinho depois, vou contar pra vocês os detalhes. Terminei de pegar minha comida e tal, não sei o que. Peguei um copo de água, que é o que eles oferecem lá. Toda refeição eles dão um pão. É estranho, mas eu acho que tem a ver com ser francês, né? Não sei. E aí tal, sentei na mesa. Aí um mano começou a perguntar pra mim, num inglês muito quebrado, de onde você é, que não sei o que. Eu falei, sou de São Paulo, sou do Brasil. Aí ele, caralho, você é brasileiro? Eu falei, eu sou, você é? Ele, sou do Rio. Aí eu, então tá bom, então. Aí ele, você quer metade do meu bolinho? Aí eu pego metade da sua maçã. Eu falei, pô, mano, se você quer a maçã, pode pegar a maçã, não tem problema não. Aí, não, eu só quero se for uma troca justa. O nome desse cara é Matheus, só que todo mundo chamava ele de Ferraz, porque um dos sobrenomes dele era Ferraz e parece que a vida dele inteira chamaram ele de Ferraz, etc. Gente finíssima. Se um dia você estiver vendo esse vídeo, você é gente fina, cara. Você é gente fina. Ele me apresentou alguns outros brasileiros que tinham lá no dia e tal. Eventualmente, depois da refeição, levaram a gente de novo para a sala da televisão. E, poxa, os poucos dias que eu passei lá no Ford Nugent, eu passei mais tempo na sala de televisão sem fazer absolutamente nada, porque não tinha nada de legal para fazer, do que qualquer outra coisa. Esse mano Matheus Ferraz, ele já tava lá há alguns dias. Ainda era meu primeiro dia, mas já era o quinto ou quarto dia dele. Ele já tinha feito o teste... Rapaz, fugiu o nome. O teste psicotécnico, ele já tinha iniciado os exames médicos dele. Muita gente eu vi sendo mandado embora porque, já quebrou uma perna, saca? Vai fazer um raio-x em tal lugar aqui na França, que vai ser de graça por conta da Legião, e aí você volta para tentar de novo, dependendo dos resultados. Isso aconteceu com um brasileiro que eu não cheguei a conversar com ele, mas ele estava lá e ele passou por isso. E aí, nesse primeiro dia, me levaram para um determinado lugar lá, eu conheci uma outra parte dos recrutas, e colocaram a gente para cavar a terra e jogar dentro de um saco, e fechar o saco, e já largar o canto. Só que, eventualmente, deu um determinado horário, mandaram a gente, todo mundo, voltar pro alojamento, tomar uma ducha e dormir, etc e tal. Eles embaçam muito na questão de você tem que arrumar a sua cama de um jeito específico, como todo complexo militar, eu imagino, né? Porque foi a única vez que eu tive uma experiência de próxima, de estar perto de uma situação militar na minha vida. Porque no Brasil mesmo, eles nunca nem me chamaram pra nada. Como eu sou de uma cidade onde não chamam ninguém, cheguei lá e eles, sua reservista, vá-se embora. Ok. Mas foi uma experiência legal essa coisa toda da Legião Estrangeira. No meu segundo dia lá, envolveu mais cavar terra, mais encher saco de terra e etc e tal. Eu conheci mais os recrutas. Tinha um mano da Suécia
que ele era... Eu tenho 1,80 de altura, 1,81, 1,82 mais ou menos. Esse cara era mais alto que eu, uma cabeça e meia. E ele era forte, saca? Proporcional. Rapaz, que armário. Tinha um outro camarada que era mais ou menos da altura dele, que era um pouco mais magro, que tinha vindo da Mongólia. Ele falava um bom inglês, inclusive. Dava pra trocar várias ideias com ele. Eu ensinei ele a xingar em português. Muito, muito engraçado. Muito engraçado. Toda vez que tinha uma refeição, eles davam uma pausa pra fumar, o que é estranho. Às vezes a gente tava com alguém vigiando a gente e em vários momentos não tinha ninguém prestando atenção no que a gente tava fazendo e a gente tava sozinho lá, sentado, fazendo nada, esperando dar o horário de fazer a próxima coisa. Rapaz, essa cortina tá me incomodando. No fim das contas, desse segundo dia, eu conversei com muitas pessoas, eu cavei muita terra, eu enchi muito saco de terra e eu fiz meu exame psicotécnico no computador. E teve um cara brasileiro também, de Manaus, né? O pessoal chamava ele de Manauara, porque quem mora em Manaus é Manauara, não é manauense, saca? Sei lá. Estranhamente eu só descobri isso lá, o que é um lugar estranho pra descobrir isso. Mas ele não passou, inclusive ele não passou por, tipo, muito. Ele foi muito mal no psicotécnico dele. E o cara simplesmente pegou das coisas dele, vestiu as roupas dele de civil e foi pra Suíça, porque ele tava dando uns pega numa véia na Suíça e ela bancava as coisas pra ele. Por um momento eu pensei em largar tudo e ir com ele pra ver qual é que era, mas não fui, né? Não cheguei a conversar tanto com ele, não me senti na possibilidade de oferecer essa parada. Mas ok. E aí tive minha segunda noite lá, que também foi muito tranquila, foi muito confortável. E no meu terceiro dia eu conversei com o pessoal lá, etc e tal, fiz mais umas atividades lá de descarregar areia de uma van, nada a ver, saca? E teve uma boa galera que já estava fazendo o teste de aptidão física. E, poxa, tinham pouquíssimos militares lá para realmente darem atenção para os candidatos a recruta. A maioria das pessoas que estavam lá tinham que fazer guarda ou transportar uma coisa para cá, outra coisa para lá, etc e tal. Toda vez que eles tinham alguma coisa que eles não queriam fazer, eles iam atrás dos recrutas e falavam: ô, pega esse, sei lá, esse monte de fardo de água aí, sobe 4 lances de escada, vira à esquerda na terceira esquerda e larga lá dentro da sala lá. E era isso, saca? Era um lugar, apesar de ser um campo militar, quando aparece orfanato em filme, aquilo lá era a cara de um orfanato de filme. Muito, 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 muito parecido. E um frio desgramado. Tava fazendo um frio desgramado em Paris quando eu tava lá. Tava na faixa de tipo assim 16 graus, quando tava calorzinho, saca? Frio. Frio de verdade, um vento gelado. E nós correndo pra lá e pra cá. Diversos dos brasileiros que estavam lá, diversos dos... Como é o nome dos caras? Dos colombianos e dos bolivianos que estavam lá. Cara, tá todo mundo passando meio mal de frio, resfriado, gripadinho e os caralho. Que a galera de país quente, país tropical, sofrendo no frio de lá. Sofrendo real. E teve um determinado momento que eu tive uma conversa muito sincera com um brasileiro que já estava fazendo parte da Legião, que era um dos militares da Legião. E foi uma conversa muito importante pra mim, e por conta daquela conversa eu decidi pedir pra sair, saca? Eu vi que a coisa toda de estar na Legião não alinhava com o que eu gostaria de fazer. E se eu continuasse lá, depois de 7 dias lá no Fort de Nugent, que é onde você fica fazendo sua candidatura à recruta, se você passar em todos os testes que eles fizerem,
que é o teste psicotécnico, o teste médico, o teste de aptidão física e uma entrevista, se você passar em tudo, eles te mandam para Albânia. Albânia, onde fica o primeiro regimento da Legião Estrangeira. E em Albânia, cada dia que você fica lá, você teoricamente deve receber 40 euros por dia que você estiver lá, mesmo não fazendo parte da legião propriamente dita. Só que esse tempo todo aí você não vai ter acesso ao seu celular, eles te dão um nome novo, inclusive eu tenho um papelzinho aqui que eles deram um nome diferente pra mim. Eles mudaram minha data de nascimento, eles mudaram o meu lugar de nascença, e eles me deram o nome de Manuel Filho. Não sei se vai estar alinhado aí, mas tá aqui. Eles dão um papelzinho desses com o nome novo, com a data de nascimento nova, o lugar de nascimento novo para todo mundo. E, enfim, eventualmente eu descobri que eu tomei uma decisão correta, porque minha família já estava super preocupada porque eu não estava dando notícia, mas eu ia dar notícia como se eu não podia mexer no celular? Não tava com o meu celular, saca? Se eu tivesse ficado tempo demais, eu acho que minha família teria feito uma bobagem de, por exemplo, comprar uma passagem e ir atrás da Legião para saber onde é que eu tava. Se eu tava bem, etc e tal. E isso teria criado uma situação possivelmente pior do que a situação que nós estamos agora financeiramente falando. Possivelmente não, acho que ficaria muito pior, na verdade. Mas tá bom. Enfim, eu aprendi diversas coisas lá. E eu aprendi que meu francês, que eu estudei mais de 2 anos, não era o suficiente para trocar uma ideia com alguém na França. E eu malemar consegui entender 20% do que as pessoas falavam. Diferente do meu espanhol, que com 13 semanas de estudo eu tava trocando altas ideias. Tá certo que do português pro espanhol é muito mais similar? É muito mais similar. Só que do francês pro inglês tem muitas similaridades também. E o francês é uma língua romântica, né, que veio de Roma, que veio do latim, como o português também é. Então, teoricamente, eu deveria ter 2 vantagens aí que não existem. A pronúncia do francês e a forma que o pessoal fala, eles falam pra dentro e muito rápido, tornou inútil todo e qualquer conhecimento de francês que eu tinha. Nada era o suficiente para eu realmente me comunicar, saca? Foi uma experiência muito legal. Eu diria que eu me diverti mais, eu conheci mais gente, eu conversei com mais pessoas e coisa e tal, nos poucos dias que eu passei na Legião Estrangeira do que nos muitos dias que eu passei em Madrid, certo? Mas no fim das contas não se alinhava com os meus objetivos finais para a minha vida. Eu descobri que eles dificultam muito a parte de nacionalização, de conseguir um passaporte francês, de se tornar um cidadão francês para quem vem da América Latina. Geralmente, eles só deixam você fazer isso e tudo que você quiser fazer. Você tem que pedir permissão para a Legião. Quer comprar um carro, você tem que pedir permissão para a Legião. Você quer alugar uma casa, você tem que pedir permissão para a Legião. Você quer comprar uma moto, quer comprar um computador, você quer trocar de celular, você tem que pedir permissão para a Legião. Inclusive, tem muita gente que não pede permissão, faz no foda-se assim, e corre risco de entrar em problemas sérios. É perigoso. Não é exatamente uma coisa interessante de ser feita. Pra quem gosta de andar certo, né? Pra quem não liga, não liga. Mas, pô, eles a maioria dos casos de pessoas que vêm da América Latina, eles só autorizam você a tirar seu passaporte francês depois de 8 anos. E eu não estava disposto a perder 8 anos da minha vida fazendo algo que eu não gosto, que é lamber bota de militar e etc e tal. Que, sinceramente, já não tenho tanta certeza se eu não gosto. Eu só não queria demorar 8 anos travado fazendo isso, saca? 8 anos é muito tempo.
É muito tempo. Pra mim, que só tenho 24 anos, 8 anos é um quarto da minha vida. Correto? Um terço? Um terço. Um terço. É um terço da minha vida atual. É muito tempo. É muito tempo. Então, eu preferi não continuar lá. Só que daqui a um ano, depois do dia 27 de abril de 2026, eu poderia me candidatar a recruta de novo. Numa boa. Então, sei lá. Quem sabe no futuro, se as coisas mudarem e eu falar assim, pô, ok, vou fazer isso sim. Dá pra fazer. É uma ideia. É uma ideia. Inclusive, você que tem vontade, vá. Corra atrás, faça por onde. Só que chegue lá pronto pra passar nos testes. Porque se por algum motivo você... Rapaz, eu tô derrubando as coisas tudo aqui. Se por algum motivo você não conseguir passar no teste de aptidão física, no teste psicotécnico, nos testes médicos, etc e tal, e na entrevista, esses dos primeiros 7 dias antes de te mandarem pra Albany, você sai no 0 a 0, saca? Eles não te pagam por nada, eles não te oferecem auxílios nem nada do tipo. Então, quero muito ter essa experiência, não falo francês, não é um problema. Não é um problema, eles dão um jeito. Eles dão um jeito de verdade. Compre sua passagem, tenha dinheiro para ter uma passagem de volta caso necessário. Consiga fazer os 5 palisiers, que na verdade são quase 50. Porque cada palisier não é um palisier, é 10 palisiers. Enfim, e consiga fazer as 5 barras e vá pronto para passar. Porque se você for para Albany, você muito provavelmente vai sair no lucro nessa história toda. E essa foi minha experiência na Legião Francesa.